No vídeo de hoje, vamos analisar os principais números do Kinea Crédito Agro, o KNCA11. Trata-se de um FIAGRO negociado na B3 que tem tido um bom rendimento. Tem alguns números interessantes, um portfólio interessante também. Vamos avaliar em detalhes aí suas principais características e vamos falar também da emissão de novas cotas que o fundo está fazendo nesse momento. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar detalhando as principais posições do portfólio deste FIAGRO. Nessa tabela temos todas as posições, não tem tantos instrumentos assim, né? A maior participação é de 7,21% com esse FIAGRO da Cocal e 6,89% da Inove. Ele separa a lista dos FIAGROS indexados ao CDI dos indexados ao IPCA. Então, começando com a Inove, né? Ela é uma operação baseada no risco corporativo dessa empresa, né? É uma empresa chamada Inove Agrociência, que atua no segmento de desenvolvimento de fertilizantes especiais sólidos e líquidos, tá? Uma empresa, aí tem algumas fotos da empresa e da sua produção. A Agropecuária Skill, ela é líder nacional no segmento de produção e processamento de maçãs, tá? É focada principalmente no mercado nacional, sendo que 75% é vendido no mercado interno. É uma empresa do Rio Grande do Sul. A usina Itamaraty, no Mato Grosso, é uma usina localizada em Nova Olímpia, cidade do Mato Grosso, possui uma grande vantagem competitiva de 40 mil hectares de canaviais, que garante 60% do suprimento da usina. Então, uma usina aí com uma produção bastante interessante. A Tecnomil é uma empresa que atua no setor de insumos agrícolas do grupo Sarabia. Ela está em estágio de crescimento no Brasil, seguindo o caminho implementado aí no Paraguai, onde o grupo Sarabia possui empresas líderes no setor de defensivos agrícolas, distribuição de insumos e comercialização de grãos. Trazendo agora para os CRAs indexados ao IPCA, a gente tem a Cocal, que é uma usina, né, uma das maiores cooperadas da Copersucar. Ela foi fundada em 1980. As usinas são localizadas no estado de São Paulo. Da Klabin, então, empresa aí de grande porte, negociada na bolsa também, né? Na área de papel e celulose, tem um CRA emitido aí dentro do portfólio desse fundo. E a Minerva, também outra grande empresa negociada em bolsa, inclusive, né? Ela foca na área de proteína animal. Então, esses são os principais devedores, aí, as principais posições atuais desse FIAGRO, né? Considerando que a gente tem uma emissão ali e ele pode mudar um pouco esse perfil depois da emissão. Os dados consolidados dessa carteira, então a gente tem aí 73% indexado ao CDI, 25,8% indexado ao IPCA. Então, uma participação bastante relevante, é um fundo que tem aí, aproveita bastante aí esse momento de Selic mais alta. Em termos de alocação por setor, a gente tem 41% no açúcar e etanol, 20% em insumos, 10% hortifruti. Essas são as principais áreas no qual o fundo tem os seus instrumentos contratuais. Trazendo agora os resultados mensais do fundo, a gente percebe ali que houve um crescimento bastante importante ao longo dos meses em termos de resultados dos CRAs, chegando no último mês computado na casa de mais de 20 milhões de reais. Então é um resultado bastante interessante. Por cota, a gente tem aí um resultado de R$ 1,41 por cota. Foi feita uma distribuição de R$ 1,40 e a reserva
acumulada não distribuída de 10 centavos. Esse é o histórico de distribuição, então a gente tem aí distribuições que variam, mas todas elas acima de R$ 1 por cota, né? Chegando aí a 1,45, 1,46, né? Que é um resultado bastante interessante. Portanto, trata-se aí de um fundo que tem um dividend yield num patamar interessante, de maneira geral. Aqui o fundo traz um gráfico bastante interessante, então em laranja a gente tem a cota de mercado, né, o valor de negociação da cota, e em azul temos a cota patrimonial. Então a cota patrimonial ela se mantém de maneira geral quase que estável e o valor de mercado sempre oscilando um pouco acima aí do seu valor patrimonial. Então não tivemos nenhum momento em que essa cota do fundo ela foi negociada abaixo do seu valor patrimonial historicamente. É um ponto interessante que chama atenção e é o conceito desse tipo de fundo, né? A gente percebe aí que ele forma um degrauzinho a cada mês, né? Então ele vai acumulando, vai rendendo, aí ele distribui o valor, ele apresenta uma ligeira queda ali. Então é dessa forma mesmo, o fundo de papel ele acaba distribuindo aí os recursos. E o volume que cresceu significativamente nos últimos meses. Bom, agora vamos falar da notícia recente, né, divulgada pelo fundo. Ela está fazendo uma captação no montante inicial aí de pouco mais de 600 milhões de reais. O custo dessa captação, né, sairia para o cotista ali, o preço final de R$ 104,10 por cota. Então esse é o valor. O fundo apresenta ali uma lista, né, de instrumentos de CRAs que ele pretende adquirir com essa captação e também faz uma estimativa ali aumentando a participação dela em instrumentos de CDI. Então, iria para 77% CDI, cairia para 21% a participação em IPCA. Então, é uma captação que o fundo deve fazer ali, tornando essa característica de ser mais um fundo bem mais vinculado ao CDI, né? De maneira bastante significativa. Em termos de participação por segmento, ele ficaria com 32% no setor de açúcar e álcool, 15% em proteína animal e 13% em insumos. Então, ele dá uma melhor distribuída, né? Proteína animal que estava com uma participação menor, ela salta aí para um valor um pouco mais alto dentro do portfólio. Então, essa é a visão após essa emissão aí ao valor de R$ 104,10. Antes da gente falar novamente sobre a questão da emissão, vamos fazer a comparação de alguns números principais ali do fundo com outros fiagros negociados na bolsa. Então, em termos de dividend yield, ele tem um bom dividend yield de 15,2%, mas ligeiramente menor aí do que outros fiagros aí desse grupo. A relação preço-valor patrimonial é um fiagro que tem tido uma certa demanda. Ele, historicamente, a gente viu, ele é negociado sempre acima do seu valor patrimonial e é o mais alto da lista. Ele tem um nível bastante bom de liquidez, de 2,5 milhões por dia, 35 mil cotistas. Então é um fundo que apresenta aí um certo interesse por parte do investidor. 2,4% em caixa, um patrimônio nesse momento de 1,4 bi. Com essa nova emissão ele vai chegar aí passando um pouco mais de 2 bilhões de patrimônio líquido. Um ponto importante é que a sua taxa de administração ela é um pouco mais alta do que outros fiagros. Então fica esse alerta. Em termos de histórico, a sua cota ela caiu 3% no último ano, somados aí aos 14,6% de proventos recebidos, baseados no preço de compra lá atrás, o ganho total é na casa de 11%, tendo aí um rendimento interessante acima da inflação no período.
E neste gráfico temos a visão aí da evolução do valor da cota do Fiagro. Então, ele está em um valor aí historicamente mais baixo, apesar de não ser um fundo assim que tenha grandes oscilações, né, como podemos perceber. E aqui temos o valor da cota patrimonial, R$ 102,99. Se a gente considerar essa emissão de R$ 104,10, é o custo aí que a gente tem para o cotista, ele está sendo ofertado a 1% acima do valor patrimonial atual do fundo, o que historicamente a gente viu que é um patamar relativamente aí justo para o fundo, uma vez que ele historicamente sempre foi negociado acima do seu valor patrimonial. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos que identificamos nesse fundo, o KNCA11. Do lado positivo, ele tem indexação ao CDI e aproveita esse momento de juros altos do país, mesmo que a gente tenha um movimento de queda dos juros, a gente deve ter essa queda lenta, né? Não deve ser uma queda tão rápida. É um fundo que tem boa liquidez. A nova emissão vai aumentar o patrimônio do fundo e permitir maior diversificação da carteira, então se torna aí cada vez mais um Fiagro um pouco mais robusto, né? Quando a gente tem fundos aí de porte maior, né, eles acabam sendo mais interessantes por ser menos suscetíveis a crises e eventos pontuais. Do lado negativo, a gente tem uma taxa de administração que é um pouco elevada para o fundo, então é maior do que outros Fiagros semelhantes. Ele sempre está sendo negociado acima do seu patrimônio líquido e a nova emissão, né, a 104,10, ela está saindo ligeiramente acima do patrimônio líquido. Mas a gente viu que, considerando o seu histórico aqui de variação da cota em relação ao patrimônio, entendo que o preço está justo. Não é um grande negócio, né? Não está sendo ofertado com desconto, coisa do tipo, mas está num preço que podemos considerar justo aí para esse fundo. Lembrando que essa não é nenhuma recomendação de compra e venda, é apenas uma percepção sobre os dados do fundo, né? E que pode servir de insumos aí para futuros estudos, né? E aprofundamentos aí na análise desse fundo. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.